Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 1º de abril de 2025, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Quase que eu falei jornada de libertação, cura e ascensão. Mas tudo bem. Então, terminamos a nossa segunda revisão ontem, né? Terminamos os nossos primeiros 3 meses, né? Congratulem-se por terem chegado até aqui junto comigo. Vamos nos congratular hoje porque chegamos, né? Fizemos 25% da nossa jornada, né? Sem perdermos nenhum dia. E hoje a lição 91 declara: milagres são vistos na luz, né? Se a gente pensar naquilo que eu expliquei para vocês no final de semana, a elevação, a expansão de consciência é vista na luz, né? Então vamos lá. É importante lembrar que milagres e visão vão necessariamente juntos. Isso precisa ser repetido e repetido frequentemente. Essa é uma ideia central no teu novo sistema de pensamento e na percepção que ele produz. O milagre está sempre aqui. A sua presença não é causada pela tua visão. A sua ausência não é um resultado do teu fracasso em ver. Só a tua consciência dos milagres é afetada. Tu os verás na luz, não os verás no escuro. Para ti, então, a luz é crucial. Enquanto permaneces na escuridão, o milagre permanece sem ser visto. Assim, tu ficas convencido de que ele não está aqui. Isso decorre das premissas das quais vem a escuridão. A negação da luz conduz ao fracasso em percebê-la. O fracasso em perceber a luz é perceber a escuridão. Nesse caso, a luz é inútil para ti, embora esteja aqui. Tu não podes usá-la porque a sua presença é desconhecida para ti. E a aparente realidade da escuridão faz com que a ideia da luz seja sem significado. Ser informado de que o que não vês está presente, soa como insanidade. É muito difícil te convenceres de que é insanidade não ver o que está presente e, ao invés disso, ver o que não está. Não duvidas de que os olhos do corpo podem ver. Não duvidas de que as imagens que eles te mostram são a realidade. A tua fé está na escuridão e não na luz. Como isso pode ser revertido? Para ti é impossível, mas tu não estás sozinho nisso. Os teus esforços, por menores que possam ser, contam com um apoio forte. Se apenas reconhecesses o quanto é grande essa força, as tuas dúvidas se desvaneceriam. Hoje vamos nos dedicar à tentativa de deixar com que sintas essa força. Fazer com que sintas essa força. Quando tiveres sentido em ti a força que faz com que todos os milagres estejam facilmente ao teu alcance, não duvidarás. Ao sentir a força dentro de ti, os milagres que o teu senso de fraqueza escondem saltarão à tua consciência. 3 vezes no dia de hoje, reserva 10 minutos aproximadamente para um momento de quietude, em que tentarás deixar a tua fraqueza para trás. Isso é realizado de modo muito simples ao instruires a ti mesmo que não és um corpo. A fé vai para o que tu queres e instruis a tua mente de acordo com isso. A tua vontade continua sendo o teu professor e a tua vontade tem toda a força para fazer o que ela deseja. Podes escapar do corpo se assim escolheres. Podes experimentar a força em ti.
Comece os períodos de prática mais longos com esta declaração das verdadeiras relações entre causa e efeito, né? Lembrando que a causa e o efeito só estão separados aqui na terceira dimensão, tá? Que na verdade, aqui é o reino da percepção da dualidade. Causa e efeito são na verdade uma coisa só, tá bom? Comece os períodos de prática mais longos com esta declaração das verdadeiras relações entre causa e efeito. Os milagres são vistos na luz. Os olhos do corpo não percebem a luz. Mas eu não sou um corpo. O que sou eu? A elevação da minha consciência é vista na luz. Mas os olhos do corpo não percebem a luz. Não podem, são incapazes. Aqui nós estamos dentro do holograma, dentro do metaverso. Nós não podemos ver o que está do lado de fora, né? Então, se eu estivesse aqui com óculos de realidade virtual, jogando um videogame, eu estaria cega, porque eu estaria com esse óculos de realidade virtual, e eu estaria cega para o que está acontecendo aqui nesse momento no meu escritório. Compreendem? Compreendem? A pergunta que conclui essa declaração é necessária para os nossos exercícios de hoje. O que pensa que és é uma crença a ser desfeita. Mas o que realmente és tem que ser revelado a ti. Acreditar que és um corpo pede correção, pois é um erro. A verdade do que és convoca a força em ti para trazeres à tua consciência aquilo que o equívoco oculta. Se não és um corpo, o que és tu? Precisas estar ciente do que o Espírito Santo usa para substituir a imagem de um corpo na tua mente. Precisas sentir algo em que possas depositar a tua fé à medida que a retiras do corpo. Precisas ter uma real experiência de outra coisa, algo mais sólido e mais seguro, mais digno da tua fé e realmente presente. Se tu não és um corpo, o que és tu? Pergunta isso com honestidade e em seguida dedica vários minutos a deixar que os teus pensamentos equivocados sobre características tuas sejam corrigidos e substituídos pelos seus opostos. Dize, por exemplo: eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, sou mais ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, mas sim na luz. Na segunda fase do período de exercícios, tenta experimentar essas verdades sobre ti mesmo. Concentra-te particularmente na experiência da força. Lembra-te de que todo senso de fraqueza é associado à crença segundo a qual tu és um corpo, uma crença que é equivocada e não merece nenhuma fé. Tenta remover a tua fé dessa crença, nem que seja por um momento. À medida em que avançamos, tu te acostumarás a manter a tua fé naquilo que é mais digno em ti. Relaxa no resto do período de prática, confiante de que os teus esforços, por menores que sejam, são plenamente apoiados pela força de Deus e de todos os seus pensamentos. É deles que virá a tua força. É através do seu forte apoio que sentirás a força em ti. Eles estão unidos a ti nesse período de prática, no qual tu compartilhas um propósito como o deles próprios. Deles é a luz em que verás os milagres, pois a sua força é a tua. A força de Deus é a tua força. Deles é a força que vem a ser os teus olhos para que possas ver. Ver verdadeiramente, né? Ver verdadeiramente. Vermos a luz, né? 5 ou 6 vezes por hora, a intervalos razoavelmente regulares, lembra-te de que milagres são vistos na luz.
Certifica-te também de fazer frente a qualquer tentação com a ideia de hoje. Esta forma poderia te ser útil nesse propósito especiais. Milagres são vistos na luz, que eu não feche os olhos por causa disto, por causa da atitude dessa pessoa, por causa dessa situação que está acontecendo comigo, por causa talvez da minha ansiedade, do meu desconforto, tá? Então é disso que Jesus está falando aqui. Uma coisa importante, o que é ver na luz? Ver na luz é ver além da forma. Isso é ver na luz. Eu estou olhando para além da forma. Eu estou olhando para o conteúdo do meu irmão. Então vamos imaginar aqui que tem aquele meu irmão que resolveu que vai tirar a minha paz, né? Então eu vou fazer o exercício aqui comigo mesma para vocês verem como é. Eu estou visualizando esse meu irmão. E é real, tá? Eu estou visualizando um irmão que na semana passada teve uma atitude comigo que me causou um desconforto, me causou um mal-estar, um incômodo, né? Então, milagres são vistos na luz. Que eu não feche os meus olhos por causa dessa situação. Que eu não feche os meus olhos à essência do meu irmão. Estão entendendo? O meu irmão tá me trazendo uma informação aí, né? Essa informação tá aí no campo das infinitas possibilidades, né? Não é mesmo? Tá aí essa informação, né? Que eu não feche os olhos por causa disso, que eu não insista em olhar com os olhos da carne. Que eu não insista em olhar com os olhos da carne, porque se eu insistir, não vai rolar, né? Concordam comigo? Eu não sou fraca, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderosa. Eu não sou limitada, mas ilimitada. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, mas sim na luz. Os milagres são vistos na luz, os olhos do corpo não percebem a luz. Mas eu não sou um corpo. O que sou eu? Se eu não sou um corpo, eu não posso ver com os olhos do corpo. Vocês concordam comigo? Se eu não sou um corpo, eu não posso ver com os olhos do corpo. Eu tenho que ver com os olhos do espírito. Eu tenho que ver essa luz, né, que os cabalistas chamam de a luz do Criador, né? Por falar em cabalistas, vamos ver a nossa tarefa do dia de hoje. Qual é a nossa tarefa do dia de hoje? Hoje nós estamos no dia de Gêmeos até o entardecer. Então hoje nós temos que nos ater ao um dos compromissos, dos 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz. Precisamos ser impecáveis com a nossa palavra. Então o que a gente tem que fazer no dia de hoje? Hoje nós vamos combater os defeitos de caráter de Gêmeos. A fofoca, a mentira, a superficialidade, a inconstância, a falta de perseverança com as tarefas, a falta de determinação, a falta de disciplina, né? Essa leveza excessiva que os geminianos têm, né? Vamos lá. Então, no dia 3, Gêmeos, foque a sua energia no aqui e agora. Dê tudo de si no que está fazendo neste instante e tenha perseverança para ir até o fim, tá? Mas hoje a gente não vai poder fofocar. Hoje a gente não vai poder falar mal dos outros, lembrando que as outras pessoas não estão perto de nós para poderem se defender. Então, só por hoje, como se diz nos Alcoólicos Anônimos, só por hoje nós não vamos falar mal de ninguém. Só por hoje nós não vamos reclamar da vida. Só por hoje nós vamos ter atenção com o poder da palavra. Se você quer saber onde está o poder da palavra no seu mapa astral, você olha para Mercúrio, né? Olha, vai lá olhar o signo, vai lá olhar os aspectos de Mercúrio, vai ver onde é que ele está localizado, né? O que ele anda fazendo. Eu tenho, por exemplo, Mercúrio retrógrado
O que quer dizer que em vidas passadas eu usei mal o poder da palavra. Então eu tenho que agora, nesta vida, aprender a usar bem o poder da palavra. Gente, com uma calúnia, com uma maledicência, nós podemos destruir a vida de alguém. Então é a responsabilidade com a palavra. Lembrando que nesses primeiros 12 dias do ano cabalístico, nós estamos combatendo os defeitos de caráter de cada um dos signos. Então qual é a boa ação que você pode fazer hoje? Hoje você pode elogiar. Hoje você pode falar bem de uma pessoa para uma terceira pessoa sem ela saber, né? É o oposto da fofoca. Quando eu tô fofocando, sem a pessoa saber, eu tô falando mal dela, normalmente, né? Então, hoje eu vou fazer a fofoca do bem, né? Hoje eu vou, só por hoje, até o entardecer, eu vou falar bem de alguém sem essa pessoa saber que eu tô falando, né? Hoje eu posso cantar uma música que eu goste, hoje eu posso cantar um mantra, hoje eu posso recitar as minhas afirmações em voz alta. Você pode recitar essas afirmações aqui. Eu não sou fraca, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderosa. Eu não sou limitada, mas ilimitada. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão e sim na luz. Milagres são vistos na luz, que eu não fecho os olhos por causa disso. Os olhos do corpo não percebem a luz, mas o que eu não sou um corpo, o que sou eu? Você pode recitar as suas lições favoritas de um curso em milagres. Milagres são vistos na luz. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu sou como Deus me criou. A luz veio, né? Você pode recitar todas as lições se você quiser. Recite as suas favoritas. Quando eu sou curada, eu não sou curada sozinha, né? Recite as suas favoritas. Você está tendo o poder da palavra. Vocês sabem que os mestres ascensos, eu aprendi isso lendo a autobiografia de um yogi, de mestre Paramahansa Yogananda. Quando você só fala a verdade, quando você é impecável com a palavra, né? Há outro vício muito grande do geminiano, mentir. O geminiano tem o vício de mentir. E às vezes mentir sem razão, mentir por mentir. Mentir porque na mente geminiana tem uma coisa meio tipo assim, se eu falar a verdade o tempo todo, essa pessoa vai ter algum controle sobre mim. Mentira. Isso é coisa do ego, tá? Então falar sempre a verdade no dia de hoje, né? Para uma pessoa com um ascendente sagitário como eu, é muito fácil falar a verdade. Qual é o problema do sagitariano? O problema é que ele fala a verdade, doa a quem doer. Né? Como eu brinco com vocês, ele perde o amigo, mas não perde a piada. E muitas vezes fala de uma maneira grosseira e agressiva, né? Então o que que acontece? Hoje é o dia do poder da palavra. Voltando ao mestre Paramahansa Yogananda, quando um mestre ascenso, ele só fala a verdade, ele é impecável com a palavra, ele só fala a verdade, o que ele fala se manifesta. Vocês entenderam? Quanto mais uma pessoa só fala a verdade, o que ela fala se manifesta, para o bem e para o mal. Então essa pessoa, ela adquire o poder pela palavra de abençoar e adquire o poder pela palavra de amaldiçoar. Quantas pessoas já vieram para mim e já falaram assim, fala para mim, me abençoa, me dá a sua bênção, porque eu sei que quando vem de você, vem com uma força, ora por mim. Quantas pessoas, gente, já falaram pra mim, ora por mim, reza pelo meu marido. Eu tenho uma amiga, a minha mentora profissional, ela não é uma pessoa da religião nem da espiritualidade, mas ela é uma pessoa do bem. E aí, alguns anos atrás, o marido dela passou por uma cirurgia cardíaca. E ela me mandou uma mensagem, ela falou, Jaque, ora pelo Zé, porque a sua oração é forte. Ora pelo meu marido. O marido dela é meu amigo, né? Que eu adoro. E eu orei pelo Zé. A cirurgia foi um sucesso, o Zé está muito bem. Não sei se foi pelas minhas orações, mas com certeza, se não foi pelas minhas orações, as minhas orações ajudaram. Por isso que nas lives eu sempre faço orações de encerramento com vocês no final.
Porque a palavra tem poder. E se eu te amaldiçoo com a minha palavra, você vai levar uma energia negativa. Mas adivinha o que vai acontecer? Essa energia negativa vai voltar para mim. Lei de Newton. Na mesma direção, na mesma intensidade e sentido contrário. Né? A direção de mim para você vai bater em você, vai voltar como um espelho para mim. Então que só por hoje nós não reclamemos, tá? Hoje a gente não pode reclamar, hoje a gente não pode mentir, hoje a gente não pode fofocar, hoje a gente só pode inundar o planeta Terra com palavras de luz. O que mais que a gente tem que fazer hoje? Hoje nós temos que levar as nossas decisões até o final, o nosso trabalho. Precisamos nos comprometer com aquilo que estivermos fazendo, tá? Hoje é o dia de tomar consciência do poder da palavra, né? E do silêncio também. Talvez hoje a hora seja da gente calar a boca, né? Ficar mudo, né? Ah, que dificuldade! Com esse meu Mercúrio em Virgem, que é primo irmão de Gêmeos. Que dificuldade ficar com a boca fechada. Mas talvez hoje seja um bom dia pra gente ficar com a boca fechada. Sabe aquela pessoa que vem falar groselha pra você? Esse final de semana eu consegui. A pessoa falando groselha do meu lado, groselha. Eu fiquei quietinha olhando. Olhei pro lado, tinham outras pessoas perto e a pessoa falando groselha e eu fiquei quietinha. Comecei a mandar bênção para ele, mandar o Espírito Santo iluminar ele, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, quietinha no meu silêncio, né? Então talvez seja um momento também da gente treinar o silêncio. Se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro, dizia a mamãe, né? Mamãe não conseguiu me convencer disso, porque eu mais falo do que fico muda. Mas enfim, é um aprendizado, né? Entre outros. Hoje em dia eu vejo que mamãe via claramente os meus defeitos de caráter já brotando quando eu era criança, né? Então, um dos conselhos de mamãe que eu não conseguia seguir, hoje seguirei, é que se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Então hoje nós combatemos os defeitos de caráter, a falta de consciência do signo de Gêmeos, né? Se você tiver um sol em Gêmeos, uma lua em Gêmeos, um ascendente em Gêmeos, né? O regente do seu mapa em Gêmeos, aí você tem muita coisa aí para treinar, principalmente. Mas se você não tiver nada disso, você treina do mesmo jeito, porque você é ser humano. Então, lá no seu mapa astral tem uma casa que é todinha de Gêmeos. Tem uma área da sua vida que ele comanda totalmente. Ele fala, é minha área. No meu caso, qual é? A área do casamento, né? É a área do casamento. Signo de Gêmeos toma conta, né? Muito bem, meus amores, minhas amoras, passamos agora para a leitura do livro A Linguagem da Liberdade, que felizmente foi encontrado na minha casa. A minha santa assistente conseguiu encontrá-lo. Vejam como esse livro está velho, usado, rasgado, né? Foi muito usado esse livro e hoje nós estamos no dia 1º de abril. Antes que eu me esqueça de comentar com vocês, o mês de abril será regido pelo anjo do amor, tá? O anjo do mês de abril é o anjo do amor. Muito bem. Dia 1º de abril, nós temos... Maravilhoso não precisar ler no celular. O título do texto da Melody Beat, o livro A Linguagem da Liberdade, é Indo Devagar. Vá devagar. Pode ser que você precise empurrar-se um pouco, mas não com tanta força. Vá com calma, vá em paz. Não fique tão apressado. Em dia nenhum, em hora nenhuma, você precisa fazer mais do que pode fazer com calma. Comportamentos frenéticos e pressa não são a base de nossa nova maneira de viver. Não se apresse demais para começar. Comece, mas não force o começo, se a hora ainda não tiver chegado. O começo chegará logo. Desfrute e aprecie os meios, o centro da questão. Não se apresse demais em terminar. Você pode estar quase terminando, mas desfrute dos momentos finais. Entregue-se totalmente a esses momentos para que possa dar e receber tudo o que puder. Deixe a paz fluir naturalmente. Caminhe para a frente. Comece.
Continue a seguir adiante, mas com calma, em paz. Desfrute de cada momento. A oração. Hoje, Deus, me ajude a concentrar-me num ritmo calmo, ao invés de apressado. Continuarei seguindo adiante com calma e não freneticamente. Ajude-me a abandonar a necessidade de ser ansioso, de estar ansioso, de ser mal-humorado e apressado. Ajude-me a substituir essas coisas pela necessidade de ficar em paz e em harmonia. Vocês sabem que agora, nesse exato momento, me ocorreu uma coisa muito interessante. Esse ensinamento aí da Cabala voltou para mim, né? Um ensinamento que eu já conhecia já há bastante tempo, desde a pandemia, né? Ou talvez um pouco antes da pandemia. E vocês percebam que nesses primeiros 12 dias do ano astrológico, nós estamos aqui falando dos defeitos de caráter. E nós estamos lendo os textos dos raios divinos e falando também a respeito das limitações, né? Das nossas limitações enquanto mais, digamos assim, nossa energia pertencendo mais àquele determinado raio. Então, o que me ocorreu agora foi o seguinte, né? Nós estamos falando dos nossos defeitos de caráter, né? Amanhã o texto da Melody é sobre isso, eu acabei de olhar. E uma parte muito importante do programa de 12 passos é justamente eu fazer um inventário moral de mim mesma, né? De mim mesmo. Eu olhar para os meus defeitos de caráter e eu pedir a Deus que os remova, né? Que é Deus que faz tudo, eu não faço nada. Né? Então hoje eu posso entregar nas mãos do Divino Espírito Santo o meu desejo de fazer fofoca, o meu desejo de mentir, né? Esse meu comportamento de borboleta do zodíaco que está sempre para lá e para cá, né? A minha falta de constância, eu posso entregar e pedir a Deus para retirar isso de mim, né? E aí eu fiquei pensando, por que isso está vindo para essa jornada 2025, uma nova escolha? E a resposta imediatamente no momento em que eu pensei, ela veio. Porque é um pré-requisito para eu escolher essa nova vida que eu quero ter, eu deixar de ser quem eu sou, né? E eu preciso deixar de ser quem eu sou no sentido das minhas limitações, porque as minhas virtudes, elas já estão aí. E eu tenho muitas. E você tem muitas. O seu vizinho também tem muitas virtudes, o seu ex-marido e a sua ex-mulher também, né? Então, com as nossas virtudes, tá tudo bem. O problema é com a nossa sombra, é aquilo que a gente fica vendo no outro, que na verdade é um problema nosso e nós não queremos parar para resolver, né? Então talvez seja por isso que esse ensinamento esteja chegando aqui com tanta insistência, né? Talvez seja por isso, né? Já pensaram? Basicamente essa é a ideia. Então vamos pro sexto raio, né? A gente tinha lido o quinto raio. Hoje a gente vai ler o sexto raio, Manual Completo de Ascensão, Dr. Joshua David Stone, que é o raio da devoção, né? Quando a gente olha pro nosso mapa astral, fica muito fácil a gente ver os nossos defeitos de caráter. Se você pegar o seu Sol, a sua Lua e o seu signo ascendente, você pegou aí 80% a 90% das suas virtudes e defeitos de caráter, tá? Então, por isso que essas ferramentas são tão úteis, tá? O sexto raio, o raio da devoção. O sexto é o raio da devoção e do idealismo. A pessoa deste raio está plena de fervor religioso. Ela vê tudo como perfeito ou como intolerável. É um raio com base emocional que também está ligado à mente subconsciente. Sua cor é o índigo. Ele tem a capacidade de ajudar as pessoas a transcenderem as coisas da Terra. Eu também tenho muito desse raio. Esse tipo de pessoa também precisa de um Deus pessoal ou da encarnação de uma divindade a quem possa adorar e se dedicar. O tipo superior da pessoa do sexto raio se torna um santo. O tipo inferior, o da pessoa dirigida pela personalidade, se transforma no intolerante e no fanático da pior espécie. Os cristãos fundamentalistas têm uma relação muito forte com esse raio,
Todas as guerras e cruzadas religiosas tiveram origem no mau uso desse raio. Os muçulmanos fundamentalistas também, é o mesmo caso. A pessoa deste raio normalmente é muito gentil, mas pode facilmente entrar num estado de grande cólera e indignação. É possível que renuncie à própria vida em favor de um ideal de devoção de sua escolha. Esse tipo de pessoa, como soldado, detestará lutar, a menos que seja incitado por uma grande causa na qual acredite, e nesse caso lutará como um possesso. O sexto raio produz um grande pregador e orador, mas um político e um empresário medíocres. Eu jamais seria empresário. A pessoa do sexto raio muitas vezes é um poeta ou um escritor de livros religiosos, tanto em poesia como em prosa. O grande poeta persa, Rumi. Ela aprecia a beleza e a estética, mas nem sempre será criativa, sou eu. O método de cura para esse tipo de pessoa é a fé e a oração. Por isso que eu ensino a vocês a fé e a oração. A busca por Deus é feita através da oração e da meditação. A gente fala disso todo dia, né? O sexto raio está em processo de extinção em nossa época. Sua manifestação mais elevada foi a vida de Jesus Cristo e do Senhor Maitreya. O sexto raio esteve disponível há 2 ou 3 mil anos, porque a humanidade permanecia num estágio de evolução de apenas 10 anos de idade. Por isso, o sexto raio era perfeito para conduzir a humanidade ao passo seguinte. A humanidade agora está madura e esse raio não é mais necessário. Ele está sendo substituído em larga escala pela energia do sétimo raio, né? Então, a gente está passando de um para o outro. O aspecto positivo do sexto raio em nossa história procurou levar a humanidade a obedecer a humanidade a dedicar-se e a obedecer a Deus e as suas leis. É a transição da religião para a espiritualidade, tá bom? Estamos saindo do sexto para o sétimo raio. Ele possibilitou à humanidade sair do padrão ao qual ela estava presa. No momento presente, a energia do sexto raio é mais pesada, porque o seu propósito já foi alcançado. Grande parte da tarefa do sexto departamento, dirigido pelo Mestre Jesus Cristo, consiste em unificar as religiões do mundo, a missão do nosso grande mestre Masaharu Taniguchi. As religiões são todas uma só em essência, a verdade é uma só em essência, todas as religiões em essência são uma só. Típico do sexto raio, mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye do Brasil, do Japão, né? Quando a Terra estiver em plena nova era, após a virada do século, o sexto raio não mais será necessário, pois ele terá concluído o seu serviço. A maioria das igrejas está atualmente utilizando a energia desse raio em seus serviços, né? Sim, a Seichonoye, a gente está aqui nesse raio fazendo essa transição, né? O sexto raio também esteve relacionado com a devoção a um guru, a um instrutor ou a um mestre. Na nova era e no ciclo do sétimo raio, o objetivo será o de que a pessoa reconheça o seu próprio poder e a sua própria igualdade intrínseca com os instrutores espirituais, pois na verdade todos são o eu eterno. É um curso em milagres e o Divino Espírito Santo. Alguns exemplos de almas do sexto raio são João Calvino, da Reforma Calvinista, Meister Eckhart e São Francisco, Mestre Kuthumi. São Francisco tinha alma, mente e personalidade do sexto raio. Você tem o raio da alma, o raio da mente e o raio da personalidade, tá bom? As virtudes especiais da pessoa do sexto raio são a devoção, o propósito definido, o amor, a ternura, a intuição, a lealdade e a reverência. Os vícios desse raio são o amor egoísta e ciumento, a dependência excessiva dos outros, a parcialidade, o auto-engano, o sectarismo religioso, a superstição, o preconceito, as conclusões precipitadas e a cólera. As virtudes a ser adquiridas são a força, autossacrifício no sentido elevado, né? A pureza, a verdade, a tolerância, a serenidade, o equilíbrio e o bom senso, tá bom? Então, sexto raio, expressão superior.
o cristianismo e as religiões diversas. Observe a relação com o segundo raio. A expressão inferior, as igrejas e as organizações religiosas. Sexto raio é regido pelo plexo solar, é o raio da devoção. Sexto raio é regido pelo planeta Netuno. E que mais? Os raios e as profissões correspondentes. Sexto raio, religião, ideologia e filosofia. Não sei como é que ele não é... Ah, ele fala aqui da relação com o segundo raio, que é regido por Júpiter. Exatamente, eu ia falar que isso aqui é totalmente Júpiter, né? E ele é regido por Netuno, mas tem uma relação com o raio. Também tem influência do planeta Marte, tá? Os raios e as dimensões da realidade. De devoção e idealismo, sexto raio. Plano astral. Método de desenvolvimento. A Bhakti Yoga e a necessidade de um objeto. Eu acho que está faltando alguma coisa aqui, tá? Muito bem. Tá bom? Então esse foi o sexto raio. Se você se identificou, você já sabe que você precisa trabalhar o seu amor egoísta, ciúme, dependência emocional, parcialidade, autoengano, sectarismo de qualquer tipo, especialmente o religioso, superstição, preconceito, conclusões precipitadas e cólera. Tem que adquirir as virtudes de força, autossacrifício, pureza, verdade, tolerância, serenidade, equilíbrio e bom senso. Esse é o sexto raio, tá bom? Muito bem. Depois a gente vai ver como identificar os raios pessoais. A síntese do sexto raio, que é o índigo, é a devoção, o idealismo e a religiosidade, tá? Mas é a religiosidade aí num sentido superior, tá bom? Vamos reler a nossa lição de hoje para não nos esquecermos. Lição 91, milagres são vistos na luz, os milagres são vistos na luz. Os olhos do corpo não percebem a luz, mas eu não sou um corpo. O que sou eu? Eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvidas, mas certezas. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, e sim na luz. Milagres são vistos na luz, que eu não fecho os olhos por causa disto. Ok? Então, meus amores, minhas amoras, basicamente essa era a ideia para o dia de hoje. Tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.